Depois de mais de 1 ano e meio sofrendo com os efeitos da pandemia, o setor de comércio e serviços mostrou-se resiliente. Apesar de ter sido o mais penalizado pelos protocolos sanitários e medidas de restrição, ainda é o que mais emprega no país. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostra que entre junho de 2020 e maio deste ano, o comércio e os serviços foram responsáveis pela criação de 1.480.000 postos de trabalho, 57,3% do total de postos criados no Brasil. Esses números somam-se às iniciativas vitoriosas do governo, como as medidas decretadas durante a pandemia e as propostas de reformas estruturais em tramitação no Congresso Nacional, que abrem espaço para um ambiente de negócios mais dinâmico e próspero no país. Para discutir a retomada econômica e o ambiente de negócios no Brasil, o Fórum Nacional do Comércio convida o secretário especial substituto de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, CPEC-ME, Bruno Portela. O presidente da FCS, Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo, o deputado Efraim Filho. O presidente da FPE, Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e vice-presidente da CDX, o deputado Marco Bertaioli. O deputado federal Jerônimo Georgen. O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Abrace, Glauco Rumãe, que vai estar no formato virtual. E o presidente da CNDL, José César da Costa. Bem, bom dia a todos. O presidente da Abrace, Glauco Rumãe, já está conosco. Vou pedir a ele, ao presidente José César da Compreensão. Bom dia, Glauco, prazer falar com você. Pedir a ele, ao presidente José César da Compreensão, de que eu irei dirigir as primeiras perguntas ao secretário e aos parlamentares aqui. E, ao final, nós conversaremos com as entidades, ok? Muito obrigado pela compreensão de vocês. Eu começo dirigindo uma pergunta ao secretário Bruno Portela. Secretário, a pandemia nos obrigou a falar muito mais em crise, medidas de emergência, e agora a gente tem uma tentativa de volta à normalidade. O que nós podemos falar sobre competitividade e produtividade? A pandemia emitiu algum sinal de alerta nesse sentido para o governo? Bom dia a todos, obrigado pela pergunta, espero que estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e saudar aqui todos os empreendedores brasileiros pelo evento. Realmente é muito importante para a nossa secretaria, até de termos a missão principal em relação ao painel principal aqui, mas gostaria também de saudar, fazer uma saudação especial para os que me acompanham aqui, o presidente da Abrace, Glauco Rumãe, o deputado Efraim Filho, o deputado Marco Bertaioli, o deputado Jerônimo Georgen, o deputado Otto Alencar, que também faria presente aqui, e todos realmente
A pergunta é muito especial para a Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Por quê? Porque o ano de 2020 foi fazer 2 cortes aqui. O ano de 2020 nós focamos em 3 grandes agendas, em razão do momento que a gente vivia naquele ano. Indústria da guerra, né? Trabalhar que não faltasse insumos para o Brasil, enfrentar um momento tão difícil. Setores críticos, né? Focamos também em estabelecer políticas públicas voltadas para os setores críticos e, claro, acesso ao crédito. Eu posso citar aqui realmente então, benefício emergencial, preservação do emprego e renda, as MPs 936, 927, o Pronamp, que é um programa de sucesso, foram mais de 60 bilhões de reais só no Pronamp e 155 bilhões que nós colocamos de acesso ao crédito, juntando todos os programas de acesso ao crédito do governo federal. Tanto é que o Brasil realmente teve um número positivo, né, nesse sentido de melhor do que no Reino Unido, Alemanha, Japão, quando a gente fala de PIB. A CPEC realmente tem, já indo para a pergunta especificamente, a CPEC tem 3 eixos, trabalha principalmente em 3 eixos. Melhoria do ambiente de negócio / redução do custo Brasil, futuro digital, que envolve a parte de produtividade, e choque do investimento privado, né, que a gente estima aí 107 bilhões ao ano, de acordo com as medidas que estão sendo aprovadas, sempre num diálogo constante com o Congresso Nacional, e eu já agradeço aqui os parlamentares que estão presentes, que realmente ajudam muito a pauta econômica do governo. Então, a gente tem trabalhado desde o começo do governo com essa visão, por meio da aprovação da Lei de Liberdade Econômica, a Lei do Ambiente de Negócio, são 47 medidas que vão destravar os negócios no Brasil, visando sempre a produtividade e a competitividade do setor produtivo brasileiro, a nova Lei de Falências, o marco de telecomunicações, que a gente pode citar também como promovendo uma maior atração de investimentos para o país, o novo marco de saneamento básico do país foi aprovado no Congresso, já gerando um grande negócio no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem como exemplo o maior leilão, né, trazendo 22 bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. Aprovamos a nova lei do gás, junto com o Congresso, a concessão da Eletrobras, a lei da internet das coisas, que visa ampliar a banda larga e trazer, né, sempre a produtividade, que é o foco, né, e a competitividade, que é o foco aqui da pergunta. A CPEC também, claro, tem um olhar para a inovação, porque a inovação realmente traz um futuro digital mais próspero, mais produtivo, traz competição. Nós estamos atuando em 2 frentes na área de inovação, trazendo produtividade. Programa Brasil Mais, nós atendemos mais de 50 mil empreendedores no Brasil todo, trazendo uma produtividade de mais de 30% para micro e pequenas empresas. Nós aprovamos o Marco Legal das Startups de forma unânime no Congresso. Aqui cabe, mais uma vez, agradecer sempre esse diálogo constante e a visão do Congresso, realmente, de uma agenda reformista. Isso é prova. O Marco Legal das Startups tem 3 grandes eixos. Melhoria do ambiente de negócio, né, destravando as empresas de base nascente, facilitação de investimento, e a gente também vai modernizar, pelo Marco Legal das Startups, modernizar a relação do Estado com o empreendedor e com o investidor. Isso a gente conseguiu, e de forma unânime, muito rápida. É um projeto que, quando realmente foi para votação, em 6 meses a gente resolveu. Então, mostra a força, né, e a vontade do Congresso Nacional de avançar nessa agenda reformista. A gente tem um estudo no Ministério da Economia, feito em conjunto com o Brasil Mais Competitivo, que estima que o custo do Brasil é de 1,5 trilhão de reais. Que o custo é sempre calculado ali em honrar tributos, infraestrutura, marcos regulatórios, capital humano, contratação de capital humano, principalmente, que é o maior custo do Brasil. Então, a gente já conseguiu reduzir, de acordo com os nossos cálculos, com a nossa metodologia que está em site, até publicado, mais de 400 bilhões de reais nesse custo, né? Muito com a ajuda desse diálogo constante com vocês, setor produtivo, e com o Congresso Nacional, para realmente formular políticas públicas saudáveis e que tenham efetividade. Então, a gente acredita, sim, que a produtividade e a competitividade do setor produtivo brasileiro passa por meio de políticas públicas, né, sempre com esse olhar do setor produtivo, como cliente e usuário principal, e o olhar do Congresso Nacional, que é a voz do povo, e ver realmente naquele sistema de interesse quais são as agendas prioritárias. E isso a gente está conseguindo avançar com muita força, né, tanto em 2020, na pandemia, e agora 2021, nesse processo já de retomada econômica. Então, a gente vem realmente avançando muito fortemente. Agora a gente tem outras pautas, que é o Sistema Nacional de Garantias, a MP da Construção Civil, realmente nesse ímpeto de trazer um Brasil mais livre para empreender e crescer e atrair empreendedores, né? Construir esse Brasil que move o trabalho não só do Ministério da Economia, como do governo federal. Então, eu quero agradecer aqui essa oportunidade,
de trazer qual é a nossa visão de produtividade e competitividade, como é que a gente está atuando, qual o diálogo que nós estamos construindo, né, com a sociedade, com o setor produtivo, vocês, e com o Congresso Nacional que está presente aqui na mesa, e agradecer às federações e associações que realizam esse trabalho fundamental junto ao setor produtivo. Então, é sempre uma oportunidade excelente falar para esse público, porque é um público que move a nossa política pública. Então, eu agradeço a pergunta e eu acredito que eu consigo direcionar bem em razão das medidas que já foram implementadas. Muito obrigado. Secretário, nós que agradecemos. Muito obrigado por sua participação nesse fórum. A próxima pergunta eu farei ao presidente da Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo, o deputado Efraim Filho. Deputado, de todas as medidas que foram tomadas pelo governo, talvez a que garanta crédito para as pequenas e microempresas tenha sido a menos efetiva. De acordo com o SEBRAE, 63% dos pequenos negócios tiveram dificuldade para acessar crédito em 2020. Ainda segundo o SEBRAE, seriam necessários entre 160 e 200 bilhões de reais para ajudar as pequenas empresas. O que aconteceu de errado? Como é que a gente pode fazer para atacar o gargalo do crédito no Brasil? Vamos lá, bom dia aos senhores e senhoras, saudação ao nosso amigo Zé César, meus parceiros, amigos, parlamento muito bem representado aqui nas figuras de Marco Bertaioli, Jerônimo Gergen. Eu acertei, tá? Vocês vão ver que difícil falar o sobrenome desse rapaz, mas como eu já tenho testado faz muito tempo, então quem falou é Gergen e tal, sem enrola, Jerônimo Gergen, certo? Meu alemão, assim, depois de 14 anos eu aprendi lá no parlamento, mas que é o meu relator do PLP 5, daqui a pouco eu trato de vocês. Tivemos uma grande vitória ontem, né, no nosso parlamento, ao aprovar na Câmara dos Deputados o PLP 5, que fala da prorrogação dos incentivos fiscais, né, nos estados, ICMS, para o setor do comércio e serviço. Indústria e agro já tinham 15 anos de transição. Então, principalmente o setor aí vinculado a gêneros alimentícios, supermercados, atacadistas, mas todo tipo de acordo, né, de benefício com redução de ICMS para o setor de comércio estava previsto para acabar em 2022, né, final de 2022, e nós estamos conseguindo prorrogar isso num projeto de minha autoria na Câmara dos Deputados, e indo ao Senado. Então, fechando esse parênteses que acabou entrando no factual de ontem, né, saudar nosso Beto Portela e o Glauco, o Mai também, companheiro de longas datas, jornadas e outros tantos desafios que já tivemos juntos. Hoje ele na Abrace representa muito bem o setor. E vamos aqui direto à pergunta, dentro dessa linha de cenário econômico e pandemia. Olha, eu não sou profeta do caos, sabe? Eu não sou adepto de que foi um desastre total, não. Teve muita dificuldade, lógico, mas o crédito, ele teve uma política, e o parlamento ajudou muito nisso, de tentar desburocratizar e simplificar o acesso ao crédito. Se você vai, inclusive, na sua pergunta, lá ao final está a resposta. O que faltou foi dinheiro, né? O que faltou foi volume. Não deu para atender a todo mundo, até porque aí acho que o governo, vamos para a vida real, aonde foi que eu acho que o governo errou? Eles soltaram aquela hashtag, aquele código, que dizia que o cara teria, em tese, direito, vamos supor, pelo faturamento dele, 30 milhões de empréstimo. Aí o cara ia para o banco, ia para a agência, isso aconteceu com vocês, achando que, fazendo as contas em cima daqueles 3 milhões, 30 era muito, mas 3 milhões. Quando chegava lá, como o bolo era pequeno para o tamanho dos convidados do aniversário, a fatia era pouca. Não, amigo, de 3 milhões você vai ter direito a 150 mil, 200 mil. Mas normalmente você tinha um acesso, mas aí acabava rápido. Então, assim, a ideia e o planejamento formou uma espinha dorsal boa. Faltou volume, porque realmente 160, 200 bilhões, a gente vê o tamanho, né, da dificuldade que você está para pagar o Auxílio Brasil, né, que ajuda a colocar na mesa de quem mais precisa, né, o pão que está faltando, e precisa de 40 bi nessa faixa. Imagine, você imaginar 160, 200 bi, não era fácil achar folga fiscal, mas o parlamento trabalhou muito
E acho que conseguimos dar respostas. Respostas principalmente aos pequenos, através do Pronamp, tá certo? Teve as respostas aos médios, né? E aí veio o PEAC, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, do qual eu fui relator, a medida provisória do crédito, a 975, e dentro da medida provisória do crédito, eu reputo talvez a iniciativa mais inovadora, e aí eu vou chegar nos gargalos, que foi o PEAC Maquininhas, que era o Programa de Emergencial Acesso ao Crédito, direto pela maquineta do cartão de crédito. Não sei se alguém daqui chegou a utilizar, mas porque o perfil era outro, era principalmente aos empreendedores individuais, o MEI, aquela turma que faturava até 50 mil e que sequer tinha acesso a gerente de banco. O grande problema é que esse pequeno encontrava as portas do banco logo fechada. Em tempo de pandemia, que tinha desculpa para dizer que não atendia, aí que não atendia mesmo. E aí nós conseguimos viabilizar, tá certo? E esse programa rodou, e rodou muito, às vezes silencioso, porque não estava na grande mídia, mas você ia na maquineta, até 50 mil reais, era automático, pelo seu faturamento, né? Dizia, você tem direito a um crédito de 50 mil, se você quer, clique nas seguintes condições, tanto por cento de juro, em tantos meses, parcela de tanto. Se você quer, clique 1, se você não quer, clique 2. O cara que acessava o programa clicava 1, no outro dia estava na conta. Eu recebi ligação de lojista de shopping, por exemplo, vou citar um caso, o dono lá da franquia das girafas, lá no Meg Shop, na minha bela, paradisíaca cidade de João Pessoa, né? Abraço a nossa delegação paraibana que está aqui conosco. E ele ligava ali para a gente, quase chorando. Ele fez um depoimento que viralizou nas redes sociais, dizendo, salvou meu dezembro, porque ele ia chegar no, imagina dezembro do ano passado, ponto crítico, né, ali da pandemia em 2020, e ele sem movimento, sem acesso a gerente de banco, mas ele tinha movimento no caixa dele, né, no histórico. Então ali ele conseguiu 50 mil reais, que pode ter ajudado ele no pagamento do 13º, dos funcionários, e isso se multiplicou aí por milhares e talvez milhões de pequenos empreendedores. E qual foi a grande saída que nós conseguimos? Apesar de todos os pesares, e isso para mim é a métrica importante, no ano de pandemia, nós conseguimos ter um volume de crédito maior, né, chegando ao setor produtivo, do que em anos sem pandemia. E todos sabem aquela lógica. Em tempo de crise, banco só quer emprestar dinheiro para quem não precisa. Por que banco só quer emprestar dinheiro para quem não precisa? Porque quanto maior a crise, mais garantias o banco requer. E aí entra num grande gargalo. Questão da garantia. O empreendedor brasileiro, que tem um perfil de ser aquele cara ousado, audacioso, né, que não tem ali um patrimônio tão sólido para apresentar num banco como garantia, ele fica sentindo essa carência, né, de quando o banco chega que quer terreno, quer casa, quer isso, quer aquilo, e ele não consegue o empréstimo e volta frustrado, né, para casa, para o seu comércio. Então, resolver esse problema das garantias foi o grande avanço que nós conseguimos. E como conseguimos isso, Bertaioli? Você participou junto ali conosco. No PEAC, o governo, e eu discuti isso muito com o Paulo Guedes, o Adolfo Saxida, o Carlos da Costa, a turma da SPE, toda lá, a opção que foi extremamente inteligente foi colocar o dinheiro não para ser o dinheiro do empréstimo. Aí vou pegar o exemplo do Pronamp. Por que o Pronamp acabou logo? Porque o governo colocou lá 30 bilhões de reais, um exemplo, para ser o dinheiro do empréstimo. Então, 30 bilhões acabou o bolo. No Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que foi o que eu relatei, nós colocamos o dinheiro para a garantia. Então, os 20 bilhões era para ser a garantia. O que é que isso conseguiu? Nós, tendo a garantia, nós alavancamos em cerca de 5 ou 6 vezes o volume de dinheiro emprestado. Então, só o PEAC, eu acho que passou dos 100 bilhões de reais emprestados, mas era dinheiro dos bancos, não era dinheiro do governo. E eu acho que aí está o grande lance, a grande espinha dorsal do futuro. Não é mais para ser um programa emergencial.
Porque o banco tem dinheiro, o banco não está faltando não, o banco tem liquidez, só que ele quer garantia para emprestar. Quando nós entregamos essa garantia, os bancos emprestaram do dinheiro deles 120 bilhões de reais, com 20 bilhões reservados do dinheiro público. Veja só, Jerônimo, não é que nós gastamos 20 bilhões não, está de garantia. Se essas pessoas que receberam o empréstimo pagarem, e é o que se espera, né? Esse dinheiro, inclusive, será todo devolvido ao governo, Bertaioli. Hoje tem se estima em taxa de inadimplência de 4% a 8%, um exemplo. Quer dizer, você vai ter feito muito com o custo do erário público pequeno, enquanto o Pronamp não. O Pronamp era todo o dinheiro público, aí vai faltando no teto. Então, eu me estendi um pouco na explicação, porque eu sou fã desses programas de crédito. E aí, nessa espinha dorsal, nós conseguimos aumentar o prazo de carência, né, era 6 meses para pagar a primeira parcela. Nós conseguimos diluir, saiu de 3 anos para 5 anos, né, então 60 meses para pagar os empréstimos durante a pandemia. E também a taxa de juros. Nós demos uma brigada grande com a Febraban, com o BNDES, e conseguimos chegar à taxa de juros ali bastante satisfatória, não é o ideal, lógico, mas reduzido, inclusive menores do que em tempos sem pandemia. Então, eu acho que o Congresso Nacional, aí me permita, cumpriu o seu papel, cumpriu sua missão, como tem cumprido com outros temas. Às vezes a gente faz esse cenário de profeta do caos, de memória que se acaba, mas nós aprovamos, Bertaioli, marco de saneamento, autonomia do Banco Central, privatização de Correios e Eletrobras, nós seguimos com medidas provisórias de crédito, o marco do óleo e gás, tá certo? A questão da reforma da Previdência, tá certo? A reforma tributária, que aí daria para fazer outra palestra aqui, não vou dizer, não é ideal, mas a gente tem que avançar, né? Então tem que procurar resolver isso aí, principalmente com o setor de comércio e serviço, que a gente sabe que está distorcida a alíquota, tem que dar uma calibrada melhor. Então o parlamento fez o seu papel durante a crise, cuidou de uma agenda que era para proteger quem produz no Brasil, tá certo? Deu oportunidades para quem estava ali com água pelo nariz, faltando fôlego, não fechar as suas portas e conseguiu entregar resultados. Saúdo aqui o nosso deputado Silvio, que está aqui conosco, Silvio Torres, Silvio Costa, perdão, e digo a vocês que a frente parlamentar, e encerro aqui para os meus colegas, mas dizer que a frente parlamentar do Comércio e Serviço, que é esse braço no parlamento, né, da CNDL, da UNEX, tem sido essencial, tem dado vez e voz ao comércio. Né? Ontem, inclusive, nós aprovamos um projeto de nossa autoria, o PLP 5, como eu falei, que trata da prorrogação dos incentivos fiscais. Temos um outro que está muito comentado, Jerônimo, eu vou deixar esse para o Jerônimo falar, que é o programa da desoneração da folha de pagamento, e que com certeza tem muito a ver com o setor de cada um de vocês, que é para fazer de geração de emprego o maior desafio do Brasil. Não há, e aqui eu encerro, não há desafio maior para o Brasil do que, primeiro, preservar os empregos que possui. Segundo, gerar novas oportunidades. E aí, Beto, me deixe dirigir um apelo. Vamos conversar com o governo que fica contra a desoneração da folha de pagamento. É um crime com quem quer produzir no Brasil e emprega o maior número de pessoas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Efraim Filho, inclusive por sua ajuda na pronúncia do nome do deputado Jerônimo, que eu não errarei quando chamá-lo. Muito obrigado. Deputado Marco Bertaioli, que é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. As medidas emergenciais adotadas durante a pandemia, elas se mostraram um acerto, elas preservaram empregos, preservaram empresas, de alguma forma salvaram os setores da economia. Não seria o caso de algumas dessas medidas tornarem-se permanentes, na sua opinião? Muito bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande poder estar aqui nesse congresso da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, cumprimentar o nosso presidente Zé César, seu nome, agradecer muito essa oportunidade. Me permita cumprimentar o meu presidente de São Paulo, Maurício Stanhoff, estava conosco aqui agora, não sei onde ele está, enfim, mas em nome dele cumprimentar a todos os
presidentes de federações. Cumprimentar o Jorge Pinheiro, que está aqui conosco, o nosso presidente, meu presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. O Bruno, nosso secretário, e vocês têm aqui nesta manhã uma síntese do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, completamente alinhada com a micro e pequena empresa, especialmente, mas com a atividade empreendedora, que é o deputado Jerônimo Gergen, lá do Rio Grande do Sul, fantástico na defesa do empreendedorismo brasileiro, o nosso presidente, meu líder, deputado Efraim, presidente da Frente do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, deputado Silvio Costa, que está aqui conosco, e eu, como aprendiz dos três, para juntos nós podemos trabalhar as causas que verdadeiramente fazem a diferença no nosso Brasil. Em relação à pergunta, eu entendo que durante um período de guerra que nós estamos enfrentando, e agora concluindo, graças a Deus, este aparente final de pandemia, tudo aquilo que é feito durante um período tão extremo quanto este, pode parecer pouco. Durante um período de guerra, tudo que você faz pode parecer pouco, e tudo aquilo que você não faz pode parecer ausência. Nós podemos comentar sobre tudo que foi feito, e o nosso líder Efraim falou muito bem sobre a contribuição do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados. Mas se nós olharmos para trás, pode parecer pouco, porque nós sofremos no dia a dia, seja o aspecto econômico, com as nossas empresas sucumbindo à pandemia, ou seja no aspecto saúde pública, com 600 mil vidas que não superaram este momento de pandemia. Podemos falar sobre isso no outro aspecto. Mas especialmente sobre a questão econômica, e especialmente nós, que somos representantes das micro e pequenas empresas no Congresso Nacional, acompanhamos que fomos verdadeiramente os grandes pagadores desta conta, porque foram as micro e pequenas empresas que fecharam as suas portas durante todo o período da pandemia. A grande empresa teve uma agilidade muito grande para migrar para o comércio eletrônico, ou seja, aquelas que já não estavam. Aquelas que já estavam estruturadas migraram rapidamente ou investiram em tecnologia para continuar comercializando. Nós podemos até aqui falar do Magazine Luiza, que foi um dos grandes exemplos durante essa pandemia. Venderam até mais do que estavam vendendo em lojas físicas. Os estabelecimentos tidos como essenciais permaneceram abertos. Vamos pegar aqui o exemplo dos supermercados. Mas o supermercado hoje não vende só arroz e feijão, ele vende calça, ele vende camisa, ele vende até CD. As micro e pequenas empresas que são especializadas no seu ramo de atividade, que vendem calça ou vendem chinelo, essas estavam fechadas, para poder impedir o avanço da pandemia. Então, estas foram as grandes sacrificadas, tanto que o Sebrae aponta, e é correto, que milhares e milhares de micro e pequenas empresas fecharam as suas portas para a pandemia e não reabriram. Principalmente o ramo de serviços, restaurantes, por exemplo. Algumas medidas foram tomadas e elas eram provisórias, como disse o Efraim, o PRONAMP, um Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa. E o PRONAMP foi uma das medidas acertadas que se transformaram em medidas permanentes e que agora, por voto nosso no Congresso Nacional, criamos o Programa Permanente de Apoio à Micro e Pequena Empresa, e com este viés que foi apresentado pelo Efraim, que não é apenas o aporte de recurso para o empréstimo, é o aporte de recursos para a garantia do empréstimo. Porque a micro e pequena empresa, muitas vezes, necessita do capital de giro, mas tem a dificuldade de apresentar as garantias que as instituições financeiras exigem. E essa garantia é dada pelo PRONAMP. Então, 30 bilhões de reais colocados no PRONAMP se tornam ali na ponta 60, 70, 80 bilhões em crédito. Agora, presidente Zé César, nós precisamos, no nosso entender, aproveitar a oportunidade da força da CNDL, unida a outras entidades na UNEX, presidida pelo Efraim, para que nós possamos lutar pelo verdadeiro objetivo dos nossos negócios. Imaginem, senhores, que nós temos aqui na frente duas grandes montanhas que nós precisamos transpor para alcançar um Brasil ideal. Uma montanha é a reforma tributária. Nós falamos sobre isso desde que eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Reforma tributária.
E por que é tão difícil fazer? Porque cada um de nós tem a reforma tributária ideal na cabeça. O governo, quando fala de reforma tributária, imagina aumentar os impostos. Nós, quando falamos em reforma tributária, imaginamos pagarmos menos impostos. Então, essa conta tem um delay aí gigantesco. A outra grande montanha, que também tem uma dificuldade tremenda de ser transposta, é a montanha da reforma administrativa, que nós estamos agora, Jerônimo, trabalhando na Câmara para que ela possa ser superada. Só que entre nós e essas duas montanhas que precisam ser transpostas, nós temos o Brasil real, o dia a dia, que é uma areia movediça que nos impede de crescer, de correr, de acelerar. Então, o que nós defendemos, que nós chamamos de ambiente de negócios, são as micro-reformas que podem ser feitas todos os dias para amenizar a vida de quem está com o umbigo encostado no balcão e precisa produzir, e é impedido por um excesso de burocracia de um país cartorial que é o nosso Brasil. Deixa eu dar um exemplo prático, Zé César, para todos que estão aqui. Nós juntos, Jerônimo, Efraim, eu e o Silvio, fizemos agora a lei do ambiente de negócios. E no final, nas disposições finais, revogamos muitas legislações, muitas. Uma só para que vocês tenham conhecimento do quanto o Brasil é burocrático, e é isso que nós precisamos enfrentar juntos. Nós revogamos uma legislação de 1966, ainda em vigor, que obrigava que toda exportação brasileira, desde que esta indústria tivesse recebido ao longo da sua cadeia produtiva algum incentivo do governo brasileiro, como, por exemplo, o empréstimo do BNDES subsidiado, obrigatoriamente o produto dessa exportação deveria ser transportado, presidente Zé César, por um navio de bandeira brasileira. 1966, para incentivar a marinha mercantil brasileira. Qual é a heresia desta lei? Sabem quantos navios de bandeira brasileira, mercantil, transporte de carga o Brasil possui? Chutem aí. Quantos navios você acha que nós temos? Nenhum. Zero. Se tivesse um prêmio aqui, você ganhava. O Zé César depois paga o almoço. Zero. Então nós temos uma lei que obriga o brasileiro empreendedor a transportar num navio que não existe. E aí, como é que ele sai dessa cilada? Ele precisa fazer o licenciamento, entrar na ANTAQ, na Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, para pedir uma autorização para transportar os calçados que ele vendeu para a Itália no navio de bandeira coreana. Ora, o Brasil não tem um navio de bandeira brasileira porque navio funciona como locadora de automóvel. Todo mundo licencia onde o IPVA é mais barato, por isso que você vê a placa do automóvel licenciada em Belo Horizonte. Navio está tudo licenciado no Panamá. Portanto, são leis obsoletas como essa, ou legislações que possam facilitar a vida de quem quer empreender, que nós precisamos e podemos trabalhar. Então, presidente Zé César, fico muito feliz com esse convite, me coloco aqui mais uma vez à disposição, ao lado do Jerônimo, ao lado do Efraim e do Silvio, que está aqui, para juntos nós trabalharmos com as entidades, não é isso, Efraim? E podemos superar as adversidades. E quero aqui aproveitar e fazer uma cobrança, que não é o governo, mas é a Receita Federal, apenas para vocês verem como nós temos oportunidades e ameaças. Nós todos aqui, na maioria pelo menos, somos optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é uma conquista do empreendedor brasileiro. A Receita Federal do Brasil entende que o Simples Nacional é uma renúncia fiscal, o tempo todo ameaçando a extinção do nosso Simples. Não é fácil a vida de quem quer empreender no Brasil. E nós precisamos estar juntos, Jerônimo, Efraim, para defender, Silvio, o Simples Nacional. E agora na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós aprovamos uma emenda dizendo que o Simples não pode ser catalogado na contabilidade brasileira como renúncia. O governo vetou e nós precisamos derrubar esse veto. Porque Simples não é renúncia. Simples é a simplificação de quem tem que pagar imposto. O Brasil não pode continuar consumindo 1.520 horas das empresas brasileiras anualmente apenas para organizar o pagamento de imposto. Não é para pagar, não. É só para organizar. Nós somos o 124º pior país do mundo na administração tributária. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Saúde a todos, prazer em vê-los. Muito obrigado. Ô, Bertaioli. E atenção, que o nosso Simples já é confuso.
né? Imagina o original. Obrigado, deputado Marco Bertaioli. Eu, como moderador, acho que uma grande qualidade é pegar as respostas e formular uma próxima. E eu pergunto ao deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen. Ah, beleza. Eu nunca fui tão certo meu sobrenome num evento como hoje, tá maravilhoso. Deputado, pegando duas falas. A fala do deputado Efraim, deputado Bertaioli. O deputado Efraim fala e já abre um caminho para que o senhor fale sobre a desoneração da folha. O deputado Bertaioli fala da dificuldade de transpor montanhas. Então, na questão da transposição das montanhas, como a instituição ou as instituições podem contribuir com o universo do parlamento para a transposição dessas montanhas? E queria também que o senhor falasse sobre a desoneração das folhas. Bem, primeiro que é um prazer muito grande estar aqui, né? E ter o sobrenome tão corretamente falado, isso é sinal que o tempo passou mesmo e realmente 20 anos de mandato alguma coisa serviu. E poder agradecer, Zé César, o teu convite aqui, né? De estar com um público tão qualificado, num ambiente que a gente já não estava mais nem acostumado a estar, né? E saudar aqui o Pioneiro e o Marcos, e em nome dos dois, que são meus conterrâneos, e do Jorge também, os demais líderes empresariais, eu apenas faria, Marco, uma ponderação em cima do que você e o Efraim disseram, né? E saudá-los de maneira muito especial, porque nas principais lutas que eu tracei, ou travei ao longo dos meus 3 mandatos, sempre tive, Beto, essa dupla ao meu lado. E o Silvinho Costa, né? Eu fico olhando ele e o Efraim, eu fico com um pouco de inveja, uma inveja branca, porque eu queria estar onde eu sei que eles estarão no ano que vem, né? Eles vão estar no Senado e eu não vou nem poder concorrer, mas infelizmente a gente fica muito feliz de ver que a perspectiva da renovação do Senado é também importante, né, para que a gente possa melhorar o ambiente legislativo em cima da pergunta que me foi feita. Eu apenas agregaria um fator. Os programas foram bons, foram importantes, faltou dinheiro, não faltou boa vontade, mas o Brasil errou no ambiente político que criou. Nós erramos muito na condução da pandemia, né? Eu acho que esse foi o grande fator. Eu apoio o governo, vou votar no presidente, não há problema nenhum, mas se fosse eu o presidente da República, teria feito tudo diferente. Eu não colocaria a culpa em governador, prefeito, Mandetta, ninguém. Eu colocaria a responsabilidade em mim mesmo de unir o Brasil. E se tivéssemos unido o Brasil, teríamos gasto menos dinheiro, efetivado mais as medidas, elas sairiam do papel com um gasto mais transparente e gastaríamos menos com mais efetividade. Esse é o meu ponto de vista. Os programas foram bons, mas fizemos errado a condução política do processo de nação. Aliás, esse é um grande problema do Brasil. A gente não consegue discutir consensos de Estado. A gente já está sempre pensando na próxima eleição. Isso custa muito caro. O Brasil, eu arrisco dizer, tem um tamanho tão grande que não cabe no buraco. A ideia que tem é empurrar ele para dentro do buraco. Mas ele não vai cair. Ele não vai cair pela sua vocação, por aquilo que faz. E, portanto, eu saúdo aqui o meu querido Glauco, né? E quando eu ouço falar em simples, Bertaioli, vamos combinar, nós não vamos entregar um dos principais legados ao Brasil, que seria a verdadeira reforma tributária. O simples, para mim, é uma solução que já não é mais solução, como o sistema tributário, Beto, inteiro não é. Quem está no simples, está dizendo assim, o Estado olha para ele e diz assim, não cresça, porque se você crescer, eu te quebro cobrando imposto. Aí você tem que criar mais uma empresa, né, para fazer a mesma coisa, e o custo para fazer a mesma coisa, daqui a pouco, é mais caro do que uma eventual vantagem que o simples dê ao empresário. Então, eu queria apenas ponderar essas questões, mas também comemorar com todos um avanço que eu pude fazer parte ontem, né, da sanção de uma medida, Glauco, que vai vir e vai mexer em todos os setores. Ontem o presidente Bolsonaro sancionou o DTE, o Documento de Transporte Eletrônico, que eu relatei. Esse documento, e resolvemos um grande problema lá da Serra,
de vale pedágio, de tudo isso que é uma grande situação, da anistia das multas, de uma tabela de frete, que está lá no STF até hoje, e que por não ter uma decisão do Estado brasileiro, os empresários tomaram 80 milhões de multas por uma lei que não se sabe qual equivale, né? O DTE tira os documentos do transporte de carga do Brasil. Assim como fizemos na Lei da Liberdade Econômica, e o Marco foi meu vice-presidente, e ele agora relator do ambiente de negócio. Tirar o peso da burocracia do transporte de cargas, lá na loja dos senhores, vai tentar diminuir o preço da mercadoria e, consequentemente, melhorar o consumo do cidadão brasileiro, que, aliás, está muito pesado nesse momento, que a renda ela vem desaparecendo por todos os erros, inclusive pelos erros políticos que continuamos cometendo e que afeta a Bolsa, e que afeta a dólar, e que, no final, eu temo e digo isso destemidamente, eu não quero que volte quem governou nós há pouco tempo atrás. Mas os erros que nós mesmos cometemos faz com que o cidadão, olhando para o próprio bolso, ache que lá atrás eram as mil maravilhas. O que nós estamos pagando hoje é uma consequência lá de trás, mas também é uma consequência de falhas aqui. E aí, Efraim, vem a desoneração da folha. Eu não consigo imaginar, nenhuma imaginação, que alguém que produz proteína animal, que produz uma máquina, um equipamento, que já tem contratos para o ano que vem, firmados para exportar, que nós tenhamos R$800 a mais colocado na conta dele para ele exportar um produto brasileiro. Este peso não pode acontecer. Eu sei que a prioridade do governo, Beto, é a Bolsa Família. E eu espero que esses R$300, que é um bom dinheiro, não venha com uma sensação do tipo assim, eu não vou mais trabalhar, eu vou ganhar 300 para o resto da vida. Eu quero que o governo possa imaginar uma transição, mas que os R$25 que o secretário Funchal declarou, que se nós mantivermos a desoneração dos 17 setores, vai tirar R$25 do Bolsa Família, não seja analisada assim pelo governo. Porque também temos que corrigir, Zé César, não é uma desoneração, é apenas uma mudança do formato de pagar, porque o peso da folha no Brasil é um absurdo. Nós jogamos todo mundo para PJ, nós jogamos todo mundo para a informalidade, nós jogamos todo mundo para viver do Estado. E cada vez mais o Estado pesa para quem trabalha, para quem produz, para quem tenta gerar emprego e que às vezes não consegue gerar, porque o peso do Estado é muito gigante. Aqui tem 4 parlamentares, 3 na mesa, e quem sabe o melhor vai ser o da próxima, que é o Silvio, que fizeram e fazem a sua parte. Eu venho hoje aqui com o objetivo de dizer a vocês, nós precisamos mobilizar para convencer o governo sabe que precisa trabalhar para desonerar a folha definitivamente. Não será fácil, mas pelo menos temos que manter os 17 setores que aí estão. Ele sabe, mas tem tanta pauta e uma deficiência na articulação política que me faz temer muito pelas consequências no momento anterior à eleição. O que não fizermos esse ano, não faremos o ano que vem. Mas eu venho aqui, meus queridos colegas, muito desapegado. Eu disse agora aqui aos meus gaúchos e irmãos do peito, principalmente o Marco, que sou amigo pessoal da família, né? Junto com o Pioneiro, que estão fazendo um trabalho para fortalecer a nossa federação do Rio Grande do Sul. Eu quero pedir o apoio de todos vocês para que o Rio Grande volte a ser forte e grande lá na nossa federação. Eu venho com uma sensação, por isso eu estou um pouco ofegante aqui, porque a emoção pega. Eu venho aqui para dizer para vocês que eu não serei mais candidato. Eu venho talvez no penúltimo encontro, ano que vem quero voltar, vou cumprir o meu mandato. Mas eu nunca imaginei que a gente dizer que não é mais candidato ia surpreender tanto uma sociedade. A sociedade tem nesses 3 parlamentares gente que precisa apoio, que precisa voto. Talvez um dia eles não se elejam, ou talvez um dia eles cansem como eu. Cansar no sentido de dizer, 20 anos, eu preciso que o meu mandato seja renovado. Ou eu vou para frente ou eu vou para casa. O para frente não deu. O meu partido tem outro projeto. Mas eu nunca imaginei, Silvio, que a sociedade se surpreendesse tanto quando um político diz assim, cumpri a minha missão. Parece que nós somos sempre olhados como alguém que não larga a teta. Aqui tem gente que não tem teta. Aqui tem gente que tem mandato e que representa homens e mulheres como os senhores.
E isto, Zé César, eu queria deixar como uma reflexão, que na hora de uma eleição, o que veio de aventureiro há 4 anos atrás para dentro deste Congresso, gente que não soma nada, gente que na hora que vocês precisam não estão ao lado de vocês, mas que estão ajudando a engordar este Estado que não cabe lá na lojinha de cada empresário brasileiro. Essa é uma mensagem que deixo com muito orgulho. Nós temos muito a fazer, a desoneração e tantos outros temas, mas pensemos no Brasil, porque se até aqui chegamos, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos, não foi o Biden, não foi o Trump, não foi o Xi Jinping, fomos nós mesmos que erramos e nós mesmos que temos a obrigação de acertarmos e construirmos o futuro do Brasil, com o qual nós já perdemos bastante tempo para fazê-lo do tamanho que o brasileiro precisa. Parabéns e conte sempre comigo na luta pelo empreendedorismo. Muito obrigado. Deputado Jerônimo Görgen, muito obrigado. O Brasil talvez perca um parlamentar, mas continua ganhando um grande cidadão. Muito obrigado por sua presença aqui. Presidente da Abrace, Glauco Maik, nos aguardou até agora. Faço a pergunta para você agora, Glauco. Com relação ao setor que você representa, os shopping centers, me desculpe, quais os principais erros e acertos cometidos durante o combate à pandemia e que perspectiva você vê para 2022? Bom dia a todos. É um prazer aí estar participando do fórum. Obrigado pelo convite, meu amigo Zé César. É uma honra estar aqui conversando em alto nível, e é um prazer sempre dividir o espaço com Efraim, meu amigo, já de longuíssima data, junto com Jerônimo, que não erra o sobrenome desde que nos conhecemos, Görgen, nome difícil, e o Silvinho, que é um amigo mais recente, mas também uma pessoa que eu gosto muito, respeito os três, acompanho o trabalho e sei que dão o seu melhor para o Brasil. E na pessoa deles, quero cumprimentar todos os parlamentares, todos os membros do governo, todos os técnicos que têm trabalhado tanto desde o ano passado, especificamente sobre a pandemia, para fazer com que o Brasil continuasse girando, para com que as empresas que geram tantos empregos e que geram tantas oportunidades para o desenvolvimento do Brasil pudessem continuar trabalhando, né? Foi um momento muito difícil, era inacreditável a gente imaginar que os 580 shoppings do Brasil fossem fechar todos e os mais de 3 milhões de empregos gerados pelo setor ficassem parados por um longo período de tempo. Era uma situação que, se a gente falasse 2 meses antes da pandemia, iam nos chamar de louco, iam falar, não, o Brasil quebrou, parou, o mundo acabou, o meteoro caiu na Terra. E eu até usei essa metáfora para o ministro Paulo Guedes, dizendo que se um meteoro tivesse caído no Brasil, ele teria caído sobre um shopping center, tamanho o impacto que nós sofremos com isso, porque não só de comércio, mas também de serviços, lazer, entretenimento, o nosso equipamento é feito e sofreu em todos os aspectos. E uma das coisas mais positivas que nós fizemos, e que mantemos isso, é o monitoramento do setor no mundo. Então, nós conseguimos antever, de certa forma, que uma grave crise poderia chegar ao Brasil, porque estávamos acompanhando o que acontecia na Europa, na Ásia, na Oceania, então conseguimos nos preparar com muita eficiência e agilidade para que a gente pudesse enfrentar isso. Não esperávamos que o tamanho fosse tão grande, que ficássemos parados tanto tempo, com os nossos equipamentos fechados, mas sabíamos que teríamos que nos preparar. Então, essa agilidade em concentrar, em centralizar as respostas à pandemia, e a minha primeira ação foi buscar uma grande referência em saúde no Brasil, para nos orientar o que fazer, porque até então existia muita especulação, existia muito achismo, ninguém sabia, até hoje ainda é algo que estamos aprendendo. Imagina em fevereiro, março de 2020. Então, contratamos o Sírio-Libanês, uma instituição de saúde pública acima de qualquer suspeita, que passou a nos orientar como proceder, como fazer um protocolo de operações para que a gente pudesse enfrentar esse momento
de maneira segura e responsável, tanto para os lojistas quanto para os nossos funcionários e especialmente também para os frequentadores, os nossos consumidores, quando pudéssemos reabrir. E esse protocolo serviu de modelo para diversos outros segmentos, um protocolo que tinha mais de 20 itens, aberto em outros tantos itens, para que a gente pudesse monitorar, para que a gente pudesse sanitizar, higienizar e cuidar de todos os aspectos ali de operação do shopping center. Isso, então, foi uma resposta muito ágil, nos organizou e nos uniu como setor. Como qualquer setor e qualquer associação representativa de classe, Zé César, o George, meu amigo que está aí, sabe bem disso, é difícil unir a todos, a controvérsia é sempre muito positiva para que as entidades evoluam, mas nesse momento a união de todos no mesmo sentido, no mesmo caminho era fundamental, e esse protocolo e todas as ações que a gente fez nos trouxe para isso. Um outro ponto que para mim foi o fundamental foi agir em parceria com os lojistas, né? Nós, nesse momento, não fizemos qualquer queda de braço com lojistas, com os nossos locatários, com os nossos parceiros. Pelo contrário, nós nos unimos, abrimos um diálogo muito franco com a Alshop, com as associações comerciais, com a ABF, com a Abrazel, enfim, todas as entidades que representam algum segmento dentro do shopping, pessoal de academia, pessoal de cinema, de restaurantes, de hotéis, que também fazem parte dos complexos. Dialogamos com todos para que a gente pudesse, então, achar uma equação econômica que possibilitasse a sobrevida desse pessoal nesse momento difícil. Né? O setor de shopping centers no Brasil foi o único no mundo, né, do Brasil, foi o único no mundo que abriu mão de receitas de aluguel durante 3 meses, praticamente. Então, todos os shoppings, de todos os grupos, em todas as regiões, unanimemente resolveram abrir mão, não cobrar aluguel durante esse período. Em outros países, o que foi feito foi um diferimento desse pagamento, um parcelamento, um adiamento, um desconto, mas continuou-se a fazer as cobranças. Aqui no Brasil, nós entendendo a posição, principalmente dos pequenos lojistas, dos pequenos empreendedores que fazem parte do nosso negócio, nós conseguimos abrir mão e conseguimos, então, possibilitar que eles se recuperassem ali, depois de algum tempo, de forma mais rápida e mais efetiva. Quando veio a segunda onda, ali em dezembro, janeiro, com a questão de Manaus, e depois veio para todo o Brasil, nós tivemos o novo fechamento de todos os shoppings, ali que em fevereiro e março, não tínhamos a mesma capacidade econômica de abrir mão das receitas de aluguel, mas a orientação que eu passei para todos os já 600 shoppings naquela oportunidade era de dar descontos, de negociar, de postergar pagamentos, porque a gente entendia, e não era uma coisa altruísta, né? Não quero passar aqui que o setor é altruísta, foi uma coisa inteligente de se pensar o setor holisticamente, de nada adiantava cobrar o aluguel do lojista se não teríamos esse lojista depois de 2 ou 3 meses, porque ele perderia e teria que fechar seu negócio. Então foi uma aposta, um planejamento estratégico de você investir no seu parceiro, que tantas vezes te apoia e tantas vezes te suporta, para que ele pudesse se recuperar de forma mais rápida. Então, esse ano nós não conseguimos abrir mão dos aluguéis, mas seguimos com fortes descontos, grandes negociações e uma parceria muito grande. E por incrível que pareça, nesse período, eu recebo e converso com muitos lojistas e muitas associações todos os dias, o dia todo. Foi o período, na minha presidência da Abrace, eu estou na Abrace desde 2015, em que eu recebi menos solicitações, menos críticas e menos reclamações do setor. Por incrível que pareça, um momento tão difícil como esse do shopping fechado, porque realmente a parceria se mostrou fundamental e a gente conseguiu evoluir para uma recuperação mais rápida agora no segundo trimestre desse ano e no terceiro trimestre desse ano. A recuperação está acontecendo de forma muito efetiva, porque o governo tinha mecanismos, alguns mecanismos, como já foram falados aqui, se tornaram difíceis de ser executados, alguma demora para que o dinheiro chegasse principalmente para os pequenos, algum dinheiro represado nos grandes bancos, dificuldade de acesso a crédito
pelas questões de garantias, etc., que nós já foi falado aqui. Então, nós apostamos e esse desprendimento de valores chegou a 6 bilhões de reais. O setor deixou de receber mais de 6 bilhões de reais em aluguéis. Não foi passado para frente, foi realmente receitas que não vieram e que não virão, mas que foi um investimento no fluxo de caixa e nos nossos parceiros, da mesma forma com fundo de promoção, com outras questões também ligadas a condomínio, nós entendemos esse momento. E o outro ponto que eu acho que foi também muito importante foi a união dos diversos setores, né, que fazem parte do nosso equipamento, né, os diversos setores de serviço, de comércio, de lazer, entretenimento. Então, nós fizemos um grande movimento nacional com mais de 150 associações, né, CNDL, eu não vou citar todas, é impossível lembrar e o tempo também seria exíguo aqui, mas a CNDL é uma parceira de primeiro momento, a USHOP, a ABF, a CACB, enfim, a Brasel, a ANR, a Abraplex, a CAD Brasil, todas grandes parceiras e que nos ajudaram a levar para o governo, seja federal, estadual e municipal, os nossos pleitos setoriais. Nós não entramos no detalhe se isso seria melhor ou pior para o shopping, ou para o pequeno lojista, ou para o grande lojista. A questão que nós entendemos entre todas essas associações era: o pequeno é prioridade, ele precisa de recursos, ele precisa de ajuda. E assim nós entendemos e fizemos pressão para que os governos pudessem conceder descontos de IPTU, renegociar créditos de ICMS, diferir alguns outros impostos, ser mais coerente no fechamento e na abertura em relação a outros segmentos que continuaram operando durante a pandemia. Então, essa união foi muito positiva. Infelizmente, eu não estou aí para poder dar um abraço no Zé César, mas foi um momento de muita união, um momento muito bonito que mostrou a força do comércio e serviço, que todo mundo sabe, que todo mundo vê, mas que ficou muito latente nesse período de pandemia, né? A gente está muito animado para 2022, com cautela, evidentemente, porque ainda é um cenário de recuperação econômica, de alguns pontos políticos importantes. É um ano eleitoral, que geralmente os nervos estão mais à flor da pele, mas o nosso setor vê com muito otimismo o ano de 2022, os índices de inadimplência estão caindo, de vacância estão caindo. Vamos inaugurar nesse ano 5 shoppings, um ano muito difícil para o mundo inteiro, e nós vamos inaugurar 5 shoppings esse ano. Já há 8 shoppings previstos para serem inaugurados o ano que vem. A vacância caiu de 97%, a ocupação aumentou, né? A vacância caiu de 8% para cerca de 4%. Então, os índices estão melhorando, o setor é muito eficiente, é muito bem organizado, mas sem a parceria, sem o entendimento e sem a aposta de todos que compõem o setor, a gente não conseguiria chegar nesse momento de recuperação. Agosto mostrou pela primeira vez, desde fevereiro de 2020, vendas mensais no mesmo patamar de janeiro de 2020. Nós criamos um índice Quacielo que monitora semana a semana as vendas no setor. E desde fevereiro de 2020, as vendas só caíram. A partir de um ponto, em março desse ano, elas começaram a se recuperar, mas ainda longe de fevereiro, janeiro de 2020. E agora, em agosto, pela primeira vez, no Dia dos Pais, esse número passou os números pré-pandemia, e assim a gente está mantendo esse equilíbrio. Esperamos um grande Natal, esperamos uma grande Black Friday, mas sabemos que precisamos da ajuda do Congresso, precisamos do apoio dos governos federal e estadual para que a gente possa recuperar empregos que ainda não foram recuperados. Temos um déficit no setor ainda de cerca de 50 mil empregos que foram demitidos, essas pessoas, e precisam ser reinseridas no mercado de trabalho. Temos renda, temos recuperação salarial, da massa salarial, mas acreditamos sim que há muita oportunidade de crescimento, e eu faço um agradecimento muito grande ao Congresso Nacional, que trabalhou dia, noite, finais de semana, para achar soluções para o nosso setor. Então, muito obrigado a todos e parabéns pelo evento, Zé. Obrigado, presidente Glauco. Eu vou tomar a liberdade de pedir ao presidente José César, porque nós estamos aí com o tempo bastante justo, pedir ao presidente José César, que eu vi fez anotações durante a fala de todos, que fizesse um breve resumo desse nosso painel. Obrigado, presidente.
Ok? Bem, esse debate, esse momento é um momento importantíssimo, né, de falarmos aos empresários de todo o Brasil, de forma presencial, de forma remota, para que a gente possa entender e compreender essas transformações que ocorreram nesses momentos que mudaram completamente a vida desse país, das nossas empresas, né? Enfim, nós tivemos grandes problemas. Então, primeiro quero agradecer aos deputados que estão conosco aqui, primeiro ao Marco, né, de São Paulo, na qual, né, nós já estamos, né, traçando projetos para o futuro. Muito obrigado, Marco. Tenho certeza que faremos bons negócios, sim, utilizando aí a força, né, parlamentar e a força desse estado tão importante que é o estado de São Paulo. Quero também agradecer ao Bruno Portela, que representa aqui a secretária adjunto, né, na Economia. Muito obrigado pelas suas colocações, foram muito importantes. Levo o nosso abraço a todos lá da sua secretaria. E o nosso, né, querido deputado Efraim Filho, posso dizer, futuro senador, né, da Paraíba. Cadê o pessoal da Paraíba? Está presente? Lá, a sua turma ali. Estava procurando, Efraim. Então, Efraim, né, esse grande líder, presidindo a nossa Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, uma das frentes mais expressivas do nosso país, é claro, que também unindo forças, né, com o Jorginho de Mello, que esteve conosco ontem, mas, Efraim, posso falar com muita segurança que o trabalho que você tem feito frente a frente, né, realmente foi fantástico, nos ajudou de forma diferenciada. Eu tenho certeza aqui que nós só temos a agradecê-lo pelo seu trabalho. E, é claro, também nosso deputado do Rio Grande do Sul, que também colocou muito bem a sua situação. Eu acho que você deveria repensar, né, nos seus projetos de futuro. Eu acho que o Rio Grande do Sul, não é isso, precisa de você. Então, eu acredito que, né, eu acho que dá tempo, tem tempo ainda, até no próximo ano nós poderemos, talvez, apoiá-lo. Mas o que eu queria dizer sobre os nossos parlamentares, também, é claro, agradecer aqui mais uma vez a presença do Glauco, né, que mais uma vez também fez o seu pronunciamento, o Glauco mais de forma remota, da importância do seu setor hoje, e nós falamos muito durante a pandemia, Glauco, e toda vez que você me falava, né, que abriu mais 50 shoppings, mais 100 shoppings, você me passava os relatórios dos grupos que estavam abrindo, isso me transmitia uma confiança, porque a gente sabe da importância do setor de shopping center na economia do nosso país. Então, fica aí o meu agradecimento pelo seu trabalho, pela sua participação dentro da UNEX. Tenho certeza que estaremos a cada dia crescendo mais, evoluindo nos nossos projetos. E, é claro, o Jorge está aí conosco, parece que o Peguim também está aí da UNEX, eu não sei, não estou vendo todos, mas meu agradecimento mais uma vez a todos os nossos diretores, presidente da UNEX, que também colaborou muito. Então, nesse resumo, né, que você me pede para fazer, dentro daquilo que foi um positivo e negativo, falar do negativo não é bom, mas nesse momento, nós, como você colocou, Glauco, parece que caiu um meteoro em cima do varejo, em cima do planeta, e nós ficamos um pouco perdidos, mas depois nós entendemos que era o momento de unirmos, de estarmos, né, mais fortes, mais fortalecidos diante da necessidade. E dentro das nossas entidades, né, nossos associados também entenderam e compreenderam a importância de estar, né, junto a uma entidade na qual ela o representou. Mas, claro que tivemos momentos negativos, não tem nada que retribua, né, que compense a perda de quase 600 mil vidas. Isso não tem nada que compense. Mas não só as vidas, como também o fechamento de empresas, o desemprego que foi causado, de forma especial, né, já falamos ontem, no setor de bares e restaurantes, que foi o mais prejudicado, e isso foram consequências, né, que realmente ficaram marcadas para sempre neste período, né, nessa pandemia, nesse momento, né, que nós também perdemos amigos, perdemos parentes. Eu acho que quase todos nós tivemos perda muito próxima aos nossos familiares. Mas, ao mesmo tempo que a gente teve grandes perdas, nós também fortalecemos. Nós saímos, sim, machucados, mas fortalecidos. E, mais uma vez, eu quero dizer a todos aqui que estão conosco aqui, principalmente, né, nessa mesa, ao Silvio também, que está conosco aqui, o nosso parlamentar, que a participação dos senhores fizeram a diferença. Sem vocês, Efraim, Jerônimo, todos vocês que estão aqui conosco, sem a sua participação,
sem as ações que foram feitas, sem os projetos que foram colocados no Congresso, nós não poderia dizer como estaríamos hoje. Então, tudo o que aconteceu, tudo que foi levado, a nossa presença também junto ao governo federal, essa abertura que nós tivemos para levar, né, a voz desse grupo, a voz do empresário, ela realmente trouxe alento, ela trouxe segurança, ela trouxe confiança, e isso faz muita diferença no momento de crise, no momento de fechamento. Ficamos um período, sim, praticamente fechados, mas quando voltamos, né, voltamos energizados, voltamos entendendo, e ontem, mais uma vez, quero dizer que a participação, né, do ministro da Economia aqui nos emotivou e nos deu mais confiança para podermos continuar investindo e acreditando. E é claro que, né, o Efraim colocou muito bem, todos vocês colocaram aqui, que no início foi um pouco difícil, né, o crédito realmente estava difícil, ele estava direcionado de forma especial até o Pronamp, mas com as garantias do governo nós conseguimos levar esse acesso a um número maior, e agora o Pronamp permanente também traz segurança, né, e eu quero dizer a vocês, principalmente parlamentares, né, que o empresário é honesto, né? Você viu, a inadimplência, com todas as dificuldades, hoje o Efraim já colocou aqui, ela é baixa, né? Ela não chega a 6%, porque nós somos honestos, nós queremos produzir, nós queremos trabalhar, nós queremos segurança, nós queremos fazer as reformas que são importantes para o nosso Brasil. A reforma da Previdência foi importante, mas não é o suficiente para trabalharmos. E eu, quando converso, né, com os senhores parlamentares, me desculpa, né, a minha intervenção, mas eu ouço informações diversas, né, quando eu falo sobre a reforma tributária, alguns falam vai sair, né? Ontem eu ouvi de muitas pessoas, outros falam não sai. Então eu não sei de fato se vai sair, mas se for também sair simplesmente para uma marca, né, parlamentar, para dizer que fez, eu prefiro que não saia. Se sair por sair, de coração, eu acho que não vale a pena fazer mais um remendo, né, na tributação, porque essa conta vai chegar, né, esse peso chegará a todos os empresários. Então, eu acho que as reformas, né, tributárias são importantíssimas, só acho que elas deveriam ser feitas no início de governo e não no final de governo, porque é difícil uma reforma que, né, ninguém quer pagar mais, então nós falamos que o empresário não quer pagar mais, os municípios não querem pagar mais, o agricultor não quer pagar mais, ninguém quer pagar mais, todos querem ganhar. Então, nesse momento é muito difícil, né, alguém vai ter de pagar. E temos, né, uma série, né, de ações que são importantes para o crescimento do nosso setor. Nós temos, nós somos realmente determinados, somos resilientes, nós temos vontade de continuar ajudando esse país, e como eu já falei, né, de fato, nós estamos pulverizados por toda a nação, em todos os estados, em todos os municípios, chegamos aos pequenos municípios, e em todas as capitais. Então, meus amigos parlamentares, é um momento, sim, né, de unirmos, de darmos as mãos, de estarmos como estamos hoje, junto com o NEX, fortalecidos, trabalhando juntos, buscando ações coletivas. Então, é dessa forma que nós vamos vencer. Eu sei que o tempo já esgotou, né, já está olhando para mim, né, Paulete? Já vi aqui no nosso cronômetro, mas fica aí o meu agradecimento dessa participação efetiva de todos os senhores, e que possamos continuar buscando soluções, buscando alento para esse setor aí que, de fato, faz o Brasil acontecer. Muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso painel Retomada Econômica e o Ambiente de Negócios no Brasil. Em nome do Sistema CNDL, agradeço ao secretário especial, substituto de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Bruno Portela, ao presidente da Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo, o deputado Efraim Filho, ao vice-presidente da FCS, o deputado Marco Bertaioli, ao deputado Jerônimo Geringer.